Por que nichar o meu público é o maior atalho para eu começar a faturar mais como personal? Essa é a pergunta do dia. Por que nichar o meu público é o maior atalho para eu começar a faturar mais como um personal trainer? Tudo bem, pessoal? Sejam muito bem-vindos a essa série de aquecimento para a Semana do Personal Sênior, que é um evento 100% gratuito e online e que vai acontecer nos dias 19, 20 e 21 de junho, às 22 horas. A Semana do Personal Sênior é um evento, gratuito, com 3 aulas, onde eu explico o passo a passo para você se tornar um personal trainer diferenciado, uma referência na profissão. Um profissional que tenha metodologia específica, que tenha estratégias de venda, que tenha um trabalho organizado, mas melhor do que isso, que tenha um salário que realmente deseja receber, faturar. Esse evento ele vai ajudar personagens que estão recém começando uma carreira, então aquele profissional que está recém se formando, não sabe qual o caminho que vai seguir ainda, ou também aqueles profissionais que já estão no mercado há um bom tempo, mas eles querem estratégias novas, para se consolidar cada vez mais no mercado. Para você garantir a sua presença desde agora, já na Semana do Personal Sênior, é muito fácil. Basta você ir lá no link que está na minha bio e fazer a sua inscrição. Além de todas as estratégias que eu vou passar para você, para ser um personal trainer referência no mercado, eu vou ensinar também como você pode ser um personal sênior, que foi a maneira que eu utilizei para me diferenciar e para eu alavancar na carreira, Então foi a maneira que eu encontrei aí para me destacar em relação a outros profissionais que tem no mercado. Eu vou explicar também e vou justificar o porquê dessa escolha. Por que trabalhar com idosos na minha opinião hoje, a maneira mais eficiente aí e a melhor maneira para você realmente se destacar como um personal trainer. Gente, antes de começar no assunto de hoje, eu sempre falo umas coisinhas antes da aula, tá? Primeira coisa, eu quero já pedir desculpa para vocês, porque como vocês podem ver, aí a voz não tá legal ainda, Quem viu a live ontem já percebeu isso. Mas eu quero dizer para vocês que estão assistindo que a proposta desse aquecimento para a Semana do Personal Sênior é apresentar conteúdos que sejam relevantes para quem é personal trainer. E apresentar isso num formato de live, só que uma live mais curta, de aproximadamente 30 minutos. E por que isso? Porque eu sou personal trainer há mais de 17 anos. Então eu sei como é que é a rotina diária desse profissional. Às vezes a gente não tem muito tempo realmente para assistir um conteúdo mais longo, ou a gente quer a informação de forma mais direta. Então é dessa maneira que eu quero passar as informações para vocês. Então sem muita enrolação, ao mesmo tempo, gente, eu quero que vocês fiquem bem à vontade para daqui a pouco questionar alguma coisa, Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem enviar aí durante a live. Pode ser que eu não responda durante a live, que eu não veja, vou estar aqui no cronograma aqui no assunto que eu quero falar para vocês, mas eu respondo todas as mensagens. Então, acabando a live, eu posso ir lá e posso responder a pergunta de vocês. Uma outra coisa importante é que todos esses conteúdos da fase de aquecimento,
eles vão ficar aí durante um tempo na página da Ativa. Então, se por um acaso você não conseguir assistir alguma das lives, ou pegou só um pedaço da live e não conseguiu assistir o resto, é só depois vocês irem lá no feed, né, da página da Ativa, que vocês vão ter lá todo o conteúdo. E da mesma forma, podem fazer pergunta, não tem problema. Vou botar também, gente, uma publicação no feed lá da Ativa com um cronograma das lives dessa semana. Tá? Só lembrando para vocês que nessa fase de aquecimento da semana do Personal Sênior, são 10 lives. Tá? Eu comecei com uma live ontem, tá? Tô abrindo a segunda agora, e depois terão mais 8. Então, de segunda a sexta-feira, às 14h30, por enquanto. Tá? Vamos ver como é que fica esse horário aí. Ontem, inclusive, a gente recebeu aí algumas mensagens questionando o horário, né? E então a gente está fazendo aí uma pesquisa, um levantamento para ver que horário que fica melhor para todo mundo. Bom, gente, mas nesta live de hoje eu vou mostrar para vocês por que a estratégia de definir um público de atendimento é o maior atalho para você começar a faturar mais como um personal trainer. Na live de ontem, eu lembro que eu usei uma frase que é bem conhecida e que era a seguinte: quem quer tudo não tem nada. Né? Ou seja, querer abraçar o mundo, por vezes, pode dificultar aí a nossa vida profissional. E eu vou justificar isso. Eu vou mostrar para vocês aqui algumas situações que comprovam isso que eu estou falando para vocês. Tá? Vamos lá então. A primeira justificativa que eu vou dar para vocês é a seguinte: se vocês tiverem vários alunos de personal com diferentes idades, vocês vão precisar ter um conhecimento específico sobre todas as características dessas pessoas. Então vamos lá, se vocês têm um aluno de personal que é uma criança, tá? Óbvio que vocês precisam entender quais são as fases do desenvolvimento infantil para entender mais sobre esse conteúdo, sobre o público que você está atendendo. Ah, Guilherme, mas aí tu já está exagerando. Eu acho que isso aí já é demais. Eu posso simplesmente passar um treino mais lúdico e já está legal, né? A criança vai gostar. Posso fazer isso? Pode, né? Agora, se você quiser realmente se destacar como um personal trainer, esse caminho já é mais difícil, né? Mas é uma escolha sua, tá? Não tem problema. E, gente, nesse caso aqui, eu estou com vocês para tentar qualificar o trabalho de vocês, para aí sim vocês poderem ganhar mais, ter um faturamento maior. Agora, se o objetivo não é esse, realmente você não vai encontrar aqui alguma vantagem nessa live ou nas publicações que a gente faz no canal da Ativa. Se você tem um aluno idoso, tá? Vamos usar outro exemplo. Com certeza você vai encontrar alguma particularidade nessa pessoa. Tem um professor aí meu, da pós-graduação, que ele falava que pessoas idosas acima de 60 anos têm em média 7 doenças, em média, tá? Claro que muitas são assintomáticas, as pessoas nem sabem que tem, mas, claro, tem outras que estão já diagnosticadas, né? Então imaginem vocês, se vocês tiverem vários alunos idosos de personal, vocês têm que ter conhecimento específico sobre cada uma das doenças que ele tem. Porque o treino que vocês prescrevem, ele vai ter influência sobre essas características da pessoa. Vamos pensar, né, gente, quando uma pessoa que tem várias doenças vai consultar um médico, por exemplo, o médico prescreve, né, um tratamento, uma medicação. E, claro, levando em conta todas as características e as particularidades que essa pessoa tem. Então,
com a gente, com o personal trainer, é a mesma coisa, né? A gente não vai trabalhar, pensar somente, isoladamente em cada uma das doenças que a pessoa tem. É preciso fazer uma análise de um todo, certo? Então, gente, de novo, se vocês querem ser reconhecidos realmente e valorizados como um personal trainer, vocês precisam entregar resultado, tá, para os alunos de vocês. Dar simplesmente aula, qualquer um pode dar. Inclusive, daqui a pouco um estagiário. O estagiário ele pode chegar lá numa academia e dar uma aula como qualquer um. Agora, tu explicar para o teu aluno de personal o porquê que tu está usando tal metodologia, por que tu faz uma avaliação daquele jeito com ele, por que a periodização do treino é feita daquela maneira e justificar, e mais do que isso, entregar realmente resultado para o teu aluno é completamente diferente. Então, de novo, dar aula, qualquer um dá. Agora, quanto mais profissional é o teu trabalho, mais valorizado também ele vai ser pelas pessoas que vocês atendem, certo? Então essa é a primeira justificativa aí que eu trago para vocês. Vamos para a segunda agora. Pensem agora na carga horária de vocês, nos horários que vocês atendem atualmente. Por exemplo, o meu nicho de atuação é com pessoas idosas, ok? Então os meus horários de trabalho, eles estão voltados mais no turno da manhã e da tarde. Isso porque, gente, eu escolhi, tá? Eu defini que eu não queria trabalhar à noite, né? E que eu iria trabalhar só no turno da manhã e da tarde. Então os idosos me permitem que eu faça essa rotina com eles, porque eles treinam normalmente nesses turnos. Então, mas se vocês atenderem todos os públicos, vocês possivelmente vão trabalhar em todos os turnos. Vocês vão atender idosos de manhã e de tarde, né? Assim como vão atender crianças, normalmente no turno da manhã e da tarde. Vocês vão trabalhar daqui a pouco com adolescentes, certamente no turno da tarde, final de tarde, e vão trabalhar com adultos nos horários que não são comerciais. Início da manhã, por vezes no horário do meio-dia, né, no horário que o adulto está no intervalo, né, do trabalho, está no horário do almoço, e também no final de tarde e noite. Então, se vocês têm todos os públicos para atender, vocês vão trabalhar manhã, tarde e noite. Diferente, né, se vocês atenderem um público específico. E aí sim, vocês vão estar, além de nichar o atendimento de vocês vão definir normalmente 2 turnos aí para trabalhar. Ah, Guilherme, mas é isso que eu quero uma agenda cheia, eu quero trabalhar. Tá bom, ter agenda cheia é uma coisa, né? Mas deixa eu perguntar para vocês, como é que vocês se sentem, né? Ou se sentiriam atendendo diariamente das 6h30 da manhã até as 21, até as 22 horas. Será que isso não é exaustivo para vocês? E será que vocês vão conseguir ter energia para dar o melhor de vocês trabalhando das 6 até as 10 da noite? Vocês não gostariam de ter a noite para daqui a pouco poder descansar, para ficar com a família de vocês, para sair com os amigos, né? Ou para fazer as atividades, lazer, para se qualificar ainda mais como profissional, para organizar o trabalho de vocês? É realmente uma coisa para se pensar. Eu, quando comecei ali o meu trabalho como personal trainer, lá 17 anos atrás, eu vivi esse dilema, né? Porque chegou um ponto que eu estava atendendo 24 pessoas. E além de ser uma correria para um lado e para o outro, porque eu simplesmente pegava tudo que vinha na frente, eu chegava em casa, às vezes, tinha dias que eu acabava a aula às 10 horas, tinha outros dias que eu acabava às 11.
Então imagine, chegando em casa às 11 horas. E não é simplesmente chegar em casa e cair na cama, né? Vai comer alguma coisa, vai tomar um banho, daqui a pouco vai olhar uma TV, vai tentar relaxar um pouco. E quando vê, já é 2 da manhã. Sendo que às 6h30 no outro dia, já tem que estar dentro da academia dando aula. Então, muito complicado, muito complicado. Então isso me fez realmente pensar em elaborar aqui em alternativas, estratégias para eu mudar essa situação. Porque financeiramente para mim estava muito bom, né? Tava ganhando super bem. Só que eu não estava tendo mais vida social, né? E passava o meu dia cansado. E além do mais eu via que o meu rendimento como professor, como personal, já não era o mesmo. E não era isso que eu estava acostumado a oferecer para o meu aluno. Então a qualidade do meu serviço caiu muito. E isso realmente começou a me preocupar. Uma outra justificativa para vocês, a terceira que eu quero apontar, é referente à linguagem. O que eu quero dizer com isso? É que quando a gente vai falar para um público específico, a gente faz isso pensando nas características dele. Então, quando eu vou lá nas minhas redes sociais, né, ou no meu site para divulgar o meu trabalho, eu vou usar termos e uma linguagem apropriada para aquele público que eu quero atingir. Vocês já imaginaram? Imagina que vocês trabalhem com idosos, tá? Aí vocês chegam na rede social de vocês para fazer uma publicação e colocam o seguinte: bora treinar, pai? Pai? Poxa vida, pai é sacanagem, né? Imagina, tá atendendo uma pessoa idosa que pode ser o teu avô, teu bisavô, e tá chamando de pai. Eu não sei se na região de vocês existe essa gíria, né? Eu acho que é uma gíria meio de boleiro, né? Pai, mas eu acho muito feio isso, cara. Mas então, vocês entendem o que eu quero dizer? As nossas páginas, né, redes sociais, elas devem falar para o público-alvo, né? E se você daqui a pouco não tem um público-alvo, não sabe que linguagem usar, ou quem vai receber, o Instagram também não sabe. Os algoritmos ali, eles não vão saber para onde direcionar a publicação de vocês. Então a chance de mais pessoas estarem seguindo vocês e daqui a pouco a chance de captação de alunos vai diminuir bastante. E, gente, pode ser até que as publicações de vocês sejam muito legais, sejam muito criativas e vocês tenham milhares de seguidores. Mas não é o número de seguidores da página de vocês que vai importar nesse momento. O que importa para vocês que estão pensando em captação de clientes é que vocês tenham aí uma audiência qualificada. O que eu quero dizer com isso? É que vocês tenham pessoas realmente que tenham interesse em contratar o serviço de vocês. Isso sim é importante, certo? Então não é só o número de pessoas que curte a publicação ou que segue a página ou que acha o conteúdo de vocês engraçado. Não é isso realmente que vai trazer um retorno financeiro para vocês, certo? Outra coisa, quando a gente vai fazer uma publicação patrocinada, a gente cria um anúncio, né? Vai lá no Instagram, no Facebook, tu cria um anúncio. E ali tu vai direcionar para o público que tu quer atingir. Então vamos lá, eu vou fazer uma publicação para pessoas idosas, então eu vou limitar, né, e a idade tal, sei lá, de 60 a 80 anos, pessoas do sexo feminino ou masculino que moram na região tal da cidade de Porto Alegre. Então isso vai ser muito preciso. Quanto mais informações precisas você coloca no anúncio, mais chances da publicação de vocês chegar às pessoas certas, as pessoas que vocês têm interesse na qual essas publicações cheguem, certo? Costumo comparar esse tipo de situação com jogador de futebol. Sabe aquele jogador que ele é meia boca, ele é o nota 5. Ele é um zagueirão duro. Só que aí, gente, ele quebra o galho na lateral.
Aí o meio campo se machuca, quem é que o treinador chama? É o zagueirão lá, faz aí, quebra o galho pra nós aí. Aí o time tá precisando ganhar minutos finais, bota lá o grandão lá na área, pra tentar cabeçar e fazer gol. O goleiro foi expulso, bota o cara lá. Então quer dizer, ele é útil, tá? Ele cumpre ali o papel dele. Só que esse zagueirão aí, ele pode ter certeza, ele nunca vai ser o craque do time. Então ele até pode ter a utilidade dele, mas ele vai ser sempre o jogador nota 5. Quem joga em qualquer posição de maneira mediana não vai ser nunca o referência, o cara que é o espetacular, né? Outra coisa, outro exemplo, sabe aqueles restaurantes que servem tudo? Sabe, aqui em Porto Alegre tem bastante isso agora. Tu vai num sushi, numa churrascaria, aqui. E aí, ao mesmo tempo, tá passando sushi e tem pizza junto. Deu, caramba, o que é isso? Então eles fizeram isso para a pessoa que daqui a pouco vai na churrascaria com a família e tem um que não gosta de churrasco. Aí passa o sushi, aí passa a pizza. Então aquilo que era a especialidade deles já não é mais, sabe? Já tem coisas a mais ali e perde a qualidade. Então, é muito diferente de tu ir num lugar que serve só churrasco. Entende? Não sei se vocês me entendem. Outra coisa, vou pegar exemplos daqui, tá? Aqui da região sul. Vai pra Gramado. Gramado é legal, tá? Vale a pena conhecer. E alguns vão me matar aqui. Gramado é muito legal. Mas lá, tu vai num café colonial. Aí tu senta na mesa, daqui a pouco vem o garçom, começa a te jogar lá pão, bolo, fruta, chá, café, Nescau, suco, iogurte. Daqui a pouco ele aparece com as coxinhas de frango com polenta frita. Deu, caramba, velho, e tu tá tomando iogurte e vem a polenta com... Nada a ver, sabe? Não tem nada a ver, gente. Então assim, ó, o que eu quero dizer com isso? Ou tu é uma coisa, ou tu é outra. Ou tu é especialista em criança, ou tu é especialista em gestante, sabe? Que nem eu falei pra vocês. Ou tu é especialista em idosos, no meu caso, tá? Gramado é legal, tá? Mas não vai em café colonial. Vai no fundi, que é melhor. Especialista em fundi, vai lá, não tem erro. Você tem que definir um nicho para poder atuar e ser uma referência para esse público que você atende. Por que isso? Porque você vai aprofundar cada vez mais conhecimento no seu público-alvo. E aí você vai agregar valor. Valor que vai se transformar em retorno financeiro depois. Certo? Sabe aquela história de os alunos não me valorizam. Mas será que você valoriza o seu trabalho? Será que você entrega realmente resultado para ele? Aí, vamos voltar no assunto. Vocês podem me perguntar, poxa, Guilherme, mas então tu não trabalha com outras pessoas que não sejam idosas? Ou tu não aceita outros alunos de personal que te procuram se eles não são idosos, nunca trabalhou? Gente, claro que sim, claro que sim. Se aparecer uma oportunidade que seja excelente para mim, é óbvio que eu vou aceitar. Ninguém sai rasgando dinheiro, né? Só que eu sempre vou dar prioridade para o meu público-alvo. Até porque eu tenho todas as razões para eu acreditar que é muito mais vantajoso eu trabalhar com pessoas idosas do que pessoas mais jovens. E outra coisa, eu vou direcionar o meu conteúdo, as minhas publicações, para pessoas que são idosas. Mas, claro, se alguém me procurar e me oferecer uma situação que seja recusável, eu vou aceitar, mesmo que ela tenha uma idade que não seja de pessoa idosa. E outra, né, gente, principalmente no começo de carreira, a gente não dá para querer descartar, né, perder dinheiro e escolher aluno, né? Então é importante deixar assim muito claro o direcionamento que vocês querem dar para a carreira de vocês e o público que vocês querem atender, tá? Mas não é exclusivo, é sim especializado, tá? É diferente um pouquinho. Então,
quando vocês vão se qualificar, fazer curso, participar aí de eventos, enfim, vocês vão fazer isso, participar de eventos voltados para o público de vocês, tá? A estrutura de redes sociais de vocês devem ser direcionadas para o público de vocês. Eu falei, gente, na live ontem, que principalmente no começo da carreira eu tinha um público que era muito variado, né? Principalmente adulto. Mas o meu direcionamento ele já estava sendo feito para pessoas idosas. Então, com o passar do tempo, aí eu fiz uma pós-graduação em atendimento personalizado, né? E outra em educação física e gerontológica. E claro, eu comecei a receber muito mais contato de pessoas idosas para eu trabalhar. Então, eu comecei a fazer alterações na minha agenda de alunos. Eu tinha, como eu falei para vocês, alunos que eram idosos, eram crianças, né? E aqueles alunos que eu via assim que daqui a pouco faltava muita aula, não pagavam em dia, né? E ou que eu via que daqui a pouco assim não ia ficar por muito tempo, eu acabava trocando por uma oportunidade nova, um idoso novo que queria começar um trabalho comigo. Por quê? Porque eu estava mais direcionado para o público idoso e eu sei que o idoso o público idoso é um público mais fiel, né? Se eu faço um trabalho bem feito com ele, dificilmente ele me abandona, então as chances de retenção são muito maiores. Então, o que eu acabava trocando os alunos, né? Então, uma oportunidade ali que aparecia, eu fazia essa troca. E um ponto importante aí para falar para vocês, então, quanto mais vocês se especializarem, né, adquirirem conhecimento por uma área, mais vocês vão ser também reconhecidos por isso. E também é um motivo para vocês cobrarem um valor de hora-aula mais alto, tá, comparado com a concorrência de vocês. Afinal, vocês vão se tornar especialistas, né? Então, o que vocês preferem na vida de vocês? Imagine que vocês tenham uma lesão de joelho, tá? Aonde vocês vão? Quem é que vocês vão procurar? Um clínico geral ou um ortopedista que é especializado em joelho? Faz sentido, né? Então, gente, ao invés de continuar atendendo tudo que aluno que aparece, de todas as idades, e daqui a pouco começar a disputar preço com outros personagens, né, com a concorrência, porque é isso que acaba acontecendo, porque todo mundo atende pessoas de todas as idades. Por que então uma pessoa vai escolher entre um personal e o outro? Pelo preço. Quem oferecer um preço mais baixo, ele vai pegar. Afinal, nenhum personal tem diferença em relação ao outro. Qual é o diferencial que eles apresentam? Então tem que deixar muito bem claro isso. Vocês têm que ter o diferencial e nichar o atendimento, nichar o público, né, que vocês vão atender. É uma dessas estratégias, sim, para vocês serem diferentes e conseguirem se destacar no meio de uma concorrência aí que é enorme, né, que é aí de personal trainer. Então, olha só, pensem bem, concorrência baixa. Se vocês se tornam especialistas, vocês passam a ter uma concorrência baixa. Vamos fazer um exercício aí. Quantos personagens vocês conhecem na região de vocês que atendem só pessoas idosas? Vocês têm ideia? Eu conheço alguns aqui em Porto Alegre, mas são poucos, né? E comparado com outros personagens que atendem todos os públicos, nossa, tem muita diferença. Então a concorrência realmente é mais baixa. Que mais, gente? Atendendo o público idoso eu tenho menos desgaste. Eu vou trabalhar só manhã e tarde, tá? Menor a minha carga horária, né? Tenho mais valorização profissional, eu tenho mais retenção. O aluno idoso, ele, por característica própria, se ele gosta do professor, ele fica com o professor até onde ele puder, tá? Então, eu pergunto para vocês, será que vocês nunca pararam para pensar nisso? Que vocês têm que ser diferentes para realmente se destacar no meio de uma concorrência? Gente, eu vou bater cada vez mais nessa tecla que o público idoso é o que mais traz oportunidades para nós hoje em dia, certo? O número de pessoas idosas cresce de uma forma exorbitante dentro das academias também. Então, é uma grande oportunidade que a gente tem.
E, bom, mas Guilherme, por onde que eu começo? Por onde que eu começo? Quero trabalhar com idosos. Como é que eu vou começar? O que eu faço primeiro? Se vocês tiverem a oportunidade de ver a minha live de ontem, eu falei exatamente sobre isso, né? De como começar, né? E se vocês não conseguiram ver, dê uma passada lá no feed da Ativa, que está lá gravado. E fica gravado por um tempo o vídeo, então deixei à disposição lá. É bem interessante, tá, gente? E a cada dia, nesses 10 próximos dias aí, agora são 8 próximos, né? Tive a live ontem, fiz agora, de hoje, tem mais 8 ainda. Eu vou trazer um assunto diferente, mas que é relevante para o personal poder se diferenciar em relação a outros. Tá? Então vocês acompanhem todos os dias, às 14h30, a live que eu vou estar aqui, tá? Para poder apresentar o assunto para vocês. E de novo, se não conseguiram assistir, vai lá no feed, né? Procura na página que vocês vão encontrar. Deixa eu só ver aqui. O Marcelo entrou aqui. Ô Marcelo, tudo bem? O Marcelo sempre presente. Professor, até no público idoso tem que ser específico? Por exemplo, treinar idoso com diabetes ou idoso em geral. Então, Marcelo, legal a tua pergunta. Assim, ó, como eu falei anteriormente, o público idoso ele tem diversas particularidades, né? Até comentei ali que em média tem 7 doenças, cada idoso tem em média 7 doenças, né? Então pode ter as mais tradicionais, diabetes, hipertensão, sarcopenia, osteoporose, enfim. No curso que a gente passa, a gente trabalha cada uma dessas doenças específicas. Então, assim, se tu quiser trabalhar só com idoso diabético, é super interessante, tá? Tem que ver só, fazer uma pesquisa na região onde tu atua, se vai ter um público para isso, tá? Porque se eu lanço aqui em Porto Alegre, por exemplo, eu tenho boas chances de daqui a pouco estar me diferenciando, porque já tem vários personagens que trabalham só com pessoas idosas. E quanto mais eu nichar o meu público, teoricamente mais valorizado eu vou ser. Só que eu tenho que ver se eu tenho público para isso, né? Eu não posso nichar a ponto de daqui a pouco não ter pessoas para atender. Então é só esse cuidado, tá? Mas eu acho que nichar é bem interessante. Eu tinha visto outra pergunta ali, agora não vou localizar aqui, mas aí qualquer coisa eu respondo depois da live, tá, pessoal? Não sei, Marcelo, se eu respondi a tua pergunta, tá? Mas... Respondi? Ah, beleza, então. E fica à vontade aí para mandar outras questões, tá? Que tu tiver de dúvida, manda pra gente aí que a gente vai respondendo, eu ou o Lucas, tá? Então já até encerrou o meu horário aqui, né? Normalmente eu faço essas lives de 30 minutos. Amanhã eu tô voltando aqui com outro assunto, tá? E de novo, tanto o Marcelo aí quanto outras pessoas quiserem deixar perguntas, fiquem à vontade que eu respondo depois da live, tá certo, pessoal? Agradeço vocês por estarem comigo aí, né? E fica o convite aí para os próximos dias estarem me acompanhando também, tá? E o convite já para a semana do Personal Senior, então nos dias 19, 20 e 21 de junho, às 22 horas, tá? Na semana do Personal Senior é que eu vou explicar passo a passo como é essa metodologia que eu utilizo e que eu utilizei para poder alavancar na carreira de personal, né? Mas trabalhando com o público idoso. Tá? Eu mostro com detalhes, como se fosse um índice assim, de um livro, né? Cada assunto que eu trabalho nessa metodologia. Então eu espero vocês lá. É só, gente, vai no link da bio, clica lá e se inscreve, tá bom? Aguardo vocês amanhã então. Grande abraço, muito obrigado.